Então, boa noite, pessoal. Agora, oficialmente, né, já que estamos gravando aqui, vamos dar início ao nosso segundo encontro da disciplina de Gestão Estratégica, né, do curso de pós-graduação de Desenvolvimento Organizacional do IFAL, Campus Benedito Mendes. Antes de a gente começar a trabalhar o tópico que nós temos para hoje, só dar alguns avisos, né, conversar alguns pontos. Primeiro, né, eu acho que eu não perguntei na primeira aula, mas vocês têm problema com relação à gravação, disponibilizar? Normalmente eu disponibilizo no YouTube para ficar mais fácil, né, do que precisar pegar o e-mail de todo mundo, colocar no Drive. Tranquilo com relação a isso. Se alguém tiver alguma objeção, tá, pode falar. Mas geralmente eu faço isso para ficar mais prático, né, porque o YouTube ele é mais prático nesse sentido. Apesar de que aparece lá com vocês, enfim. Talvez vocês não queiram por isso, mas qualquer coisa pode falar, tá? Senão aqui fala comigo, que aí eu tento editar ou disponibilizar de uma outra forma. Beleza? Alguns avisos, tá? Se a gente começar. Primeiro, que a primeira aula já está disponibilizada lá no SIGA, o link, né, para assistir. Então, se quiser revisar alguma coisa que a gente falou, ou alguém que não conseguiu assistir a primeira aula, dá uma olhada lá, porque já está lá, né? E um segundo aviso com relação à disciplina. Eu não lembro exatamente quem foi que falou, acho que foi Sandra, que comentou a questão das avaliações e tal. Fez uma solicitação, né? E aí, assim, conversando aqui com o pessoal, né, como é que estava o andamento dos trabalhos, do trabalho de conclusão, pensando nessa questão de ser uma disciplina do final, eu decidi realmente simplificar, né, a questão dos nossos trabalhos. Então, se vocês observarem lá no SIGA, não tem mais os estudos de caso. Então, a gente vai ficar basicamente com uma atividade, certo? Que é aquela atividade final, né, que eu tenho que colocar lá os grupos, né, no SIGA, e aí eu já coloquei lá a atividade, né, e aí a gente, teoricamente, vocês escolheriam, né, os setores e automaticamente as empresas. Não sei se vocês já fizeram isso. Caso não, eu preciso que vocês façam aí o mais rápido possível para colocar lá no SIGA o nome do grupo com o setor, a empresa não precisa. Então, só reforçando, tá? Com relação às atividades da disciplina, a gente vai ficar só com aquela atividade final. Né? Nós tínhamos 2 estudos de caso e tínhamos uma atividade final, que é aquela que vocês vão analisar uma empresa, um setor, coloquei lá alguns setores, vocês vão escolher uma empresa e vocês vão analisar, digamos assim, propor, né, um plano estratégico para aquela empresa com base numa realidade de pós-pandemia, que é mais ou menos o que a gente está passando agora. Tranquilo? Então, dessa forma, pensando em simplificar a vida de vocês, né? E aí também não complicar, digamos assim, entendeu? Visto que vocês estão fazendo o trabalho de conclusão, né? Deve estar todo mundo aí meio aperreado com relação a isso. Beleza? Dúvidas aí com relação a isso? Não, né? Tá. Então, o primeiro aviso era esse. Segundo aviso, tá? A gente vai ter o encontro de hoje. Lembrando que a gente tem mais um encontro, tá? Sábado, não comentou, eu não decorei. Sábado é feriado, se eu não estou enganado. Mas, além disso, eu acho que Ana Carla vai usar esse sábado. Eu acho que ela tinha alguma atividade com vocês e ela perguntou se poderia ser nesse sábado, né? Ela já tinha agendado, já tinha se programado, então acho que vocês tinham alguma coisa da disciplina de Ana, mas aí confirmem com ela, tá? Mas, de qualquer forma, nós não teremos nada neste sábado da nossa disciplina. Nós teremos um próximo encontro na próxima quarta, e depois o encontro do sábado, que é a parte dos trabalhos. Então, a gente vai avançar um pouco mais em conteúdo hoje, teremos a finalização dos conteúdos na próxima quarta e no sábado teremos momentos somente para apresentação de trabalhos. Beleza? Então, não teremos atividade no sábado. O segundo ponto era esse. Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida antes de a gente começar aqui ao tópico de hoje? Ninguém? Liga aí para quem está entrando. Não? Tá. Então, vou projetar aqui a minha tela para começar. Deixa eu fechar aqui outras coisas para não ficar interferindo.
Então, vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar aí a nossa segunda unidade. Tá? De antemão, acredito que a gente não vai finalizar todos os tópicos, né? Aquelas etapas que estão aqui estabelecidas nessa unidade. Acredito que a gente vai avançar para a próxima quarta e fechar também com o BSC na próxima quarta, para não ficar muito extenso, né? Normalmente, inclusive, eu tinha até comentado com vocês que as aulas elas vão ser às 19, sendo que a gente estava numa reunião e ia ficar muito apertado o tempo. Então, eu pedi para que hoje, não sei se vocês perceberam, né? A gente começou às 19h30, mas a ideia é que comece às 19, tá? Então, na aula anterior, né, a gente falou, na unidade 1, fundamentos de uma maneira geral, né? A gente falou um pouco ali da estratégia, de quanto ela pode interferir na empresa de uma maneira geral, como ela pode ser um norte para a empresa de uma maneira geral, né? E como ela interfere em todos os setores de uma empresa, né? Falamos um pouco da história, de como surgiu, mas que esse conceito, né, enquanto ciência, pode ter surgido ali em 50, mas as práticas já existem há muito tempo, né? E, mais uma vez, né, o quanto isso é importante para uma empresa, né, visto que é um norteador, digamos assim, das ações que a empresa ela vai realizar. Na aula de hoje, a gente vai começar a falar do processo da gestão estratégica, né, ou administração estratégica, com base naquelas 5 etapas que nós comentamos, né, na aula anterior. Acho que a gente chegou a comentar, senão eu vou apresentar aqui para vocês, tá? Então, assim, como o objetivo da aula, né, de hoje, a gente tem para entender a parte de análise ambiental, a questão da formulação da estratégia, né, a implementação e o controle. Eu acredito que a gente vai nesses 2 tópicos aqui, né? Não sei se a gente vai conseguir fechar todos por conta da hora. A gente vai sempre se basear aqui na hora para não ficar muito cansativo, muito extenso. E aí a gente vai distribuindo de uma forma que vocês consigam, ou aqui no online, né? Ou também assistindo depois a gravação, também não fique algo muito extenso, né? E que vocês não consigam absorver. A ideia não é essa, tá? Então vamos lá, vamos começar a falar um pouquinho. Como eu disse, né, esses processos eles estão baseados nessas 5 etapas. Lembrando, tá, mais uma vez, que o que nós vamos ver dentro dessas 5 etapas, né, elas estão baseadas nesses autores que a gente está utilizando, mas vocês vão ver que alguns outros autores utilizam outras etapas, outros nomes, mas vocês vão ver que as ações que são desenvolvidas são basicamente as mesmas. Pode mudar um nome, uma etapa em si, mas a ideia geral é a mesma, tá? A ideia geral sempre vai ser basicamente a mesma. Então, nós temos aqui essas 5 etapas, tá? A primeira delas, a análise do ambiente, né? A gente vai falar disso agora. Depois, estabelecimento das diretrizes, né? Entender o que é uma diretriz organizacional, quais são as diretrizes organizacionais e qual a importância delas e como a gente define cada uma delas. Depois, a gente passa para a formulação em si da estratégia da empresa, implementação e, por fim, a parte de controle. Tranquilo? Então, etapa 1, análise do ambiente, né? Então, o que seria analisar o ambiente? Primeira coisa, né, que a gente tem que entender, quando a gente fala ambiente, né, a gente está falando, basicamente, né, do ambiente externo e também o ambiente interno, né? Então, a gente, quando fala de analisar o ambiente de uma organização, né, por mais que a gente pode pensar inicialmente na parte externa, né, clientes, concorrentes, enfim, a gente não pode deixar de analisar também e parar um pouco e verificar como é que anda a questão interna da empresa, né? Tão importante quanto, e às vezes até mais importante, é você se virar, digamos assim, olhar para dentro da empresa, analisar como é que está, como é que estão os processos, como é que está o clima dessa empresa, e depois a gente passar para a parte externa, tá? Então, é importante entender isso, e a gente vai fazer essa análise sempre com base no ambiente interno com o ambiente externo, porque os dois são fatores que interferem diretamente no desempenho e no sucesso dessa organização. Não adianta você ter um conhecimento vasto sobre o ambiente externo se você não consegue, digamos assim, administrar, gerenciar, conduzir o ambiente interno da sua empresa, né? Tem casos e casos de empresa que, por exemplo, não sei se vocês conhecem algum, que o clima, por exemplo, dentro da empresa era insuportável, né? Então, criar uma empresa
super inovador, com processos diferenciados, com produtos assim fora da média, com produtos acima dos seus concorrentes, mas se você não tem um clima interno que facilite, que possibilite até que as pessoas consigam trabalhar e desempenhar suas atividades, não vai, né? Não vai. Tem uma teoria da administração, né? Quem aqui é formado em administração, que é a teoria dos sistemas, né? E aí é interessante até que essa questão das teorias da administração é uma coisa também já de um certo tempo, né? Então a gente tem uma teoria clássica, enfim, neoclássica, e uma dessas teorias é a teoria do sistema. A gente não vai entrar muito nos detalhes, mas o que significa isso, né? Essa teoria do sistema? Significa que as empresas e as organizações, elas funcionam realmente como um sistema. O que é um sistema, né? A gente pode fazer, inclusive, associações aqui. Pense aí em você, né? Seu corpo. Nós estudamos lá em biologia. Sistema digestivo, sistema nervoso. Ou seja, existe uma engrenagem, existe um mecanismo desse sistema interno, mas também existem outros fatores externos que esse mecanismo depende dele. Tá? Então, a teoria do sistema está relacionada a isso. Que uma empresa, né, uma organização, ela interage ali o tempo todo, né, com questões internas e externas, e que essas questões ela influenciam diretamente o rendimento e o desempenho desse sistema, ou seja, analisar o ambiente justamente para perceber, né, até que ponto esse sistema, essa organização está funcionando, com base na sua relação com o interno, com base na sua relação com o externo, sempre pensando, né, e buscando, né, que essa influência, digamos assim, essa relação seja sempre positiva e sempre auxilie aí o desempenho dessa organização de forma positiva. Tranquilo? Um ponto importante, né, que eu deixei aqui para vocês, que essa questão de analisar o ambiente, né, vai variar muito, tá? Muita coisa, pessoal, na área de gestão, não existe ali uma receita de bolo, né? Não existe ali um passo a passo que serviu para você, vai servir para todo mundo. Não. Né? Lógico que a gente sempre vai ter, tipo aqui, a gente está seguindo 5 etapas. Né? Então, você pode ter etapas que vão nortear a análise, o diagnóstico, tudo isso. Beleza. Mas dizer passo a passo, sempre a mesma coisa, isso não vai acontecer. Né? Porque assim como cada pessoa, né, tem sua forma de ver as coisas, de conduzir as coisas, cada empresa também tem. Independente de ser do mesmo ramo, muitas vezes da mesma empresa, né, você tem filiais aí que vão trabalhar de forma diferente. Né? Imagine aí, por exemplo, que McDonald's, né? A gente sempre usa o exemplo do McDonald's, seria porque imagine McDonald's, né, no mundo todo, multinacional, e aí McDonald's vai para a Índia, né, vai abrir lá uma filial na Índia. Vocês sabem que na Índia existe uma questão cultural relacionada à questão de carne. Né? Então, ou seja, uma mesma empresa vai ter que se readaptar por conta da cultura daquele local. Então, é como eu estou falando, não existe um padrão exato, né? Você existe vão ter itens que vão nortear esse processo de análise, mas nunca vai ser exatamente igual. Beleza? Alguém comentou alguma coisa aqui? Deixa eu ver o que foi. Qualquer coisa podem falar, tá? Referência para mim sobre... Pronto, o Edson mandou aí um vídeo, acho que é um vídeo, né? No YouTube. Então, depois dá uma olhadinha. O pessoal dá uma olhadinha aí no vídeo que o Edson compartilhou. Tá? E é isso, tá, gente? Bom dia. Ui, pode falar. Boa noite. Esse vídeo, só para explicar rapidinho, lógico que não é para a galera olhar agora, né? Mas eu acho que você já deve ter visto, muita gente já viu. É um vídeo do Ricardo Guimarães que ele fez para a Natura. E eu uso muito ele quando eu vou falar assim, nessa teoria que você falou de empresa como um sistema integrado, um sistema aberto. E ele explica bem assim, didaticamente, o que é essa empresa como sistema aberto e como isso se dá hoje, neste mundo globalizado, nessa realidade.
tem acho que uns 10 ou um pouco mais disso de minutos, mas é bem didático mesmo, assim, explicando isso aí. Eu acho bem legal esse vídeo. Pronto, ótimo, ótimo. Aí depois também vou dar uma olhadinha, tá? Depois de uma olhadinha e podem contribuir, tá, pessoal? Lembra que isso aqui é uma troca mesmo. Edson, né? Acho que foi Edson que falou que já trabalha, né, com essa parte também de estratégia e tal. Sim. Então sempre bom aí colaborar. Sempre que tiver, traga realmente informações, assim, complementos. Vai ser sempre muito rico aí para o nosso debate. E vou dar uma olhadinha depois no material. Mas é isso, tá, gente? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Consegui? Tá, só para quem chegou depois, tá? Vamos sinalizando aí se vocês não conseguirem ouvir direito, porque eu estou no campus aqui numa sala sozinho, talvez dê um pouco de eco, né? E talvez fique um pouco estourado o som, porque eu estou sem microfone, sem fone e microfone. Mas se vocês não tiverem conseguido entender alguma coisa, eu vou sinalizando, tá? Continuando ainda essa parte de analisar o ambiente, pessoal, né? A gente fala assim, analisar o ambiente interno, ambiente externo, assim, e aí, como é que vai, para onde vai, como é que eu faço? Não existe uma receita de bolo, beleza, mas existe alguma coisa que pode orientar essa análise? Existe algo que eu posso me direcionar, né? Existe algum tipo de classificação para facilitar a vida de quem está, tipo assim, fazendo uma análise do ambiente? Existe alguns, tá? Existe alguns norteadores, digamos assim, mas lembre-se, tá? São norteadores, não é uma receita de bolo. Primeira coisa, a gente pode fazer uma análise, pessoal, do ambiente com base em 3 objetivos. Só são esses 3? Não, tá? Estou meio que clareando possibilidades para vocês. Primeiro objetivo é orientado para políticas, ou seja, uma coisa mais ampla, mais geral, influência muito mais do externo do que do interno, porque aqui vocês vão entender que eu estou tratando política, né, como influências realmente do futuro, quase. Então, políticas econômicas, políticas de inovação, de tecnologia, de globalização, até que ponto isso vai interferir na minha empresa. Pode ser uma análise do ambiente, aqui já pensando um pouco mais no interno, né, voltado para o planejamento integrado, ou seja, na empresa e suas conexões, e pode ser uma análise do ambiente em relação a uma função ou, por exemplo, a um setor específico. Né? Existem algumas ferramentas, né, de análise, como, por exemplo, pesquisa de clima organizacional, né, muito utilizado pelo pessoal que faz aí consultoria na área de gestão. É uma das formas que a gente tem de fazer uma análise interna, né? E aí ela está mais centrada nessa parte de planejamento integrado, nessa parte de função. Só para destrinchar um pouco mais para vocês o que seria isso, tá? Então, quando a gente fala de objetivo, isso, é uma né, pessoal falando aqui. Quando a gente fala de voltado para políticas, né, como eu disse, a gente está falando de uma coisa mais ampla, tá? Então, é como se eu tivesse que entender, né, analisar, parar para pensar um pouquinho sobre tendências. Para onde é que a gente está caminhando, né? Para onde é que o mercado está indo? Para onde é que a tecnologia, inclusive, está nos levando? Né? A gente comentou na aula passada questões como metaverso, por exemplo. Né? Acho que Edson, inclusive, trouxe até o exemplo lá no Tracto, né? Que empresas daqui já estão inserindo outras organizações nessa área de metaverso. Então, para onde é que a gente está caminhando? Será que a minha empresa ela está caminhando para o que tende a acontecer? Né? Será que eu estou realmente atento ao que existe de políticas nacionais, internacionais, tendências? Né? E é importante, pessoal, a gente falou disso na aula passada, né, dessa questão do globalizado, mas é importante que a gente esteja muito ciente que o ambiente de uma empresa é uma coisa volátil, né? Uma coisa que está o tempo todo mudando, né? Então, assim, o mundo está em transformação, as transformações hoje em dia bem mais rápidas, né? As coisas estão acontecendo de uma forma muito mais rápida e a gente precisa estar inserido nesse processo, né? E acompanhar esse processo. Eu coloquei até um exemplo aqui para vocês, por exemplo, uma empresa que faz extração de minérios, né? E aí existe uma tendência, vamos dizer assim, de políticas mais sustentáveis, né? De regulação de algumas questões para diminuir algum tipo de extrativismo, enfim. Então, a minha empresa, ela está caminhando nesse sentido, ela vai ser afetada, por exemplo, negativamente nesse sentido, né?
A gente tem vários exemplos de empresas que foram ficando pelo caminho justamente porque não conseguiram acompanhar esse processo, tá? Não conseguiram entender o que estava acontecendo nesse processo de transformação e acabaram ficando para trás, né? Então, a gente precisa estar o tempo todo entendendo o que é tendência, para onde as coisas estão caminhando e analisando, ó, a minha empresa está nesse caminho? Como é que eu consigo inserir minha empresa nesse caminho, né? Não, isso para mim não tem muito a ver com a minha área, não, tal, isso aí é coisa do pessoal e tal. Minha empresa é mais operacional, tal. Então, assim, isso não existe mais, né? A gente comentou na aula passada, isso não existe mais. A gente precisa estar o tempo todo entendendo, pensando no que vai acontecer, o que tem de acontecer, lógico, e tentando se inserir nisso aí, né? Como é que a minha empresa pode estar inserida nesse processo. Então, essa seria uma análise, digamos assim, voltada para as políticas. Quando eu falo, por exemplo, de uma análise, como eu disse, do planejamento integrado, aí a gente está falando realmente de questões internas, tá? Ou seja, é uma análise interna de como é que a minha empresa se relaciona, né? Como é que a minha empresa ela consegue dissolver e absorver, digamos assim, questões como objetivos estratégicos, né? O próprio planejamento estratégico, como é que isso se desenvolve, é percebido na empresa, né? Isso é percebido por quem está só na alta gestão, o pessoal que está lá no operacional, por exemplo, consegue entender para onde é que a empresa está caminhando, né? Consegue entender bem as diretrizes que a gente vai falar, né? Missão, visão, objetivos, valores, isso está muito bem disseminado, né? O pessoal que está na minha empresa, eles conseguem entender que eles fazem parte de um corpo maior, né? E que a gente está caminhando para determinado local, que a gente está mudando muitas vezes, mas é mudando para acompanhar uma tendência, né? Não sei se já aconteceu em locais que vocês trabalham, normalmente processos de mudança numa empresa não são processos muito tranquilos, muitas vezes, né? Então, assim, as pessoas, elas tendem meio que não vou usar o termo se acomodar, mas quando você está numa empresa, determinadas funções, desempenhando já aquilo ali há muito tempo, as pessoas tendem a ficar um pouco receosas a questões como mudanças, né? Mas, assim, a gente acabou de dizer, as coisas estão mudando muito rápido. E isso vai fazer com que as empresas, elas também mudem muito rápido. E, automaticamente, elas precisem de pessoas que estejam também mudando muito rápido. Então, eu acredito que cada vez mais aquele emprego tradicionalzão, assim, tal, eu sou um gestor, sei lá, do setor A e faço aquilo ali, aquele quadradinho. Cada vez eu acho que isso tende a assumir mais, assim. E a gente trabalhar com pessoas com essa visão mais holística, né? Todo mundo meio que pensando em todo mundo. Lógico que cada um seu, mas pensando em todo mundo. Tá? Então, seria um planejamento integrado. E, por último, uma análise de ambiente, quando estou citando aqui com relação à função, é quando você faz uma análise, e aí sim também uma questão interna, tá? Sendo que aqui, pessoal, a gente está analisando um ponto, por exemplo, uma função específica, um setor específico. Então, é uma análise ambiental, geralmente é uma análise interna, tá? Com base em um setor específico da empresa. Quando é que isso vai acontecer, né? Vamos supor que você vai fazer uma análise geral, digamos assim, daquela empresa, né? Fazer uma consultoria, a empresa está com alguma dificuldade, e aí você chega lá e vai, vamos fazer entender como é que funcionam os processos da empresa e tal, você dá uma olhada no geral da empresa, e aí você percebe, por exemplo, que o problema está na produção, vamos supor, indústria, está na produção. E aí qual será o próximo passo, provavelmente? É você fazer uma análise do ambiente, e não só disso, né, mas vai estar inserido nisso, uma análise do ambiente dentro daquele setor. Como é que será que está o pessoal de produção? Né? Como é que além dos processos, né? Como é que o pessoal ele está trabalhando, está se sentindo valorizado, está conseguindo desempenhar, assim, estão eles atendem a questão de desempenho, até treinamento mesmo para desempenhar aquelas atividades. Então, a análise ambiental com base na função é uma coisa interna, geralmente para uma coisa mais específica, de um setor, de uma função determinada. Tranquilo? Tá. Ok.
Então, vamos lá. Dito isso, né, que existem essas fórmulas, é importante, etc e tal, mas trouxe aqui algumas perguntas para vocês. Vocês acham que é sempre possível aí se antecipar as mudanças, né, as coisas que estão acontecendo? Vocês acham que as empresas elas conseguem, com base nessas análises e acompanhando tendências, etc e tal, se antecipar aos fatos? Foi. Alguém levanta a mão? Eu acho que depende muito, professor. Por exemplo, se a gente for para um ambiente externo, né, um ambiente completamente mutante, né? Então, assim, eu trabalhei numa empresa que era de consultoria imobiliária e era justamente isso. A gente tentava antecipar ou tentava vislumbrar aquele ambiente que o cliente queria montar um empreendimento imobiliário. Então, por exemplo, na questão da oferta, o cliente chegava perto da gente e dizia, ó, meu empreendimento tem isso e aquilo, e é o melhor empreendimento da cidade. E quando a gente ia analisar a oferta, a gente via que o preço dele estava completamente não de acordo com o que ele estava pedindo, e que que o concorrente dele era totalmente, oferecia menos coisa e o preço mais acessível. Mais coisa, o preço mais acessível. Então, assim, a gente fazia uma análise, a gente antecipava para ele, dizia, ó, tu não vai conseguir vender isso por causa disso, disso e disso. Aquela população que você fez esse empreendimento, ela não vai suportar aquele empreendimento. Então, vamos estudar a possibilidade, sei lá, de outro município para que venha suprir esse empreendimento aqui. Então, assim, a gente consegue, sim, através de um estudo, né? A gente, como o senhor frisou aí, da pesquisa de mercado, como eu falei também da questão do geomarketing. Então, assim, tudo vai de acordo com o estudo, com o que você está pretendendo no futuro. Mas isso, lógico, depende sempre do estudo. Isso. Quem foi que falou foi o João, né? Isso. Isso. Usando até o exemplo de João, passo já a palavra, tem como levantar, passo já a palavra. Usando até o exemplo de João, né, do mercado imobiliário, é interessante que muitas vezes esses processos, né, de analisar, fazer uma análise até específica agora, do público que vai utilizar o seu produto, né? Tem até alguns casos aqui bem famosos aqui na cidade. Por exemplo, você montou uma galeria, né? Você montou uma galeria para lojas, para alugar lojas, etc. E tal. Mas será que aquela galeria ela vai ter realmente o mercado que você está imaginando que ela vai ter, né? Será que aquele ponto ali é um ponto que a população, digamos assim, busca naquela região ali esse tipo de serviço, né? Ou alguns serviços ali naquela região? Eu lembro até que o pessoal comentou de alguns estabelecimentos aqui perto, né? Não vou citar especificamente os nomes, mas a gente está até discutindo aqui, falando, o pessoal montou uma galeria na região X, colocou o aluguel lá em cima, a galeria organizada, ok, mas assim, o aluguel lá em cima, totalmente fora, digamos assim, do padrão do local. O padrão do local de quem teoricamente alugaria aquele ponto para criar um negócio. Então, como é importante, né, você ter esse feeling e que às vezes parece até meio óbvio para quem está de fora, mas às vezes passa despercebido para quem está ali envolvido no negócio, né? É aquela ideia de que muitas vezes você botou na cabeça que tem um negócio, aí não, isso aqui vai dar certo. E aí, assim, você deixa de ouvir, digamos assim, a razão e as pessoas que estão ali para muitas vezes orientar e percebe que está colocando os pés pelas mãos e depois vai ter que refazer, repensar o seu negócio. Oi, alguém está com a mão levantada aqui. Foi. Edson primeiro. Edson. A primeira é a Sandra. Sandra. Sandra, você ia falar? Ou...
Não? Então vamos. Eita, tá ruim, eu acho, teu áudio. Não sei se vocês estão ouvindo, mas Sandra, estamos ouvindo você, não. tá ruim. Agora? Fala agora. Acho que melhorou. Fala aí. Melhorou um pouquinho, mas tá ruim. Muito ruim. Ruim. Muito ruim tá não, mas tá ruim. Eu já tentei. Não consegue não. A gente ouve, você dá. Você fala e corta. Fala e corta. Tá pedindo ajuda? Agora sim. Sandra, tá ruim ainda. O sinal seu não tá bom, não. Dá para te ouvir, não. Vê se você consegue falar pelo chat, não é mais fácil, não? Não sei se vai dar, né? Se for uma coisa muito grande. Vou passar pro Edson, né? Enquanto a Sandra tá tentando resolver lá o áudio. Edson, acho que é o Edson, né? Rapidinho, só então duas coisas que eu acho interessante nessa questão de análise. Nessa frase específica, nessa pergunta, Diego, que você colocou. Primeiro, eu tenho comigo, eu nunca gosto de usar esses advérbios de extrema intensidade. Sempre, nunca, para sempre. Sim. Porque, principalmente em estratégia, é muito complicado a gente pensar dessa forma, né? É possível sempre se antecipar? Não. Na minha opinião, sempre se antecipar não é. Porque tem situações que ninguém espera, né? Por exemplo, ninguém esperava há 2 anos atrás, há 3 anos atrás, uma pandemia. Os profetas de futuro realizado, esse sim, né? Chega depois do que aconteceu e diz, alguém em algum lugar disse que iria acontecer. Mas não se espera assim. E aí, por isso que eu acho que muitas empresas, quando olham para a estratégia, cria aquela ideia de cenários, né? Um cenário otimista, o cenário realista e o cenário pessimista. Então, vai analisar o ambiente, tá? Qual é a melhor condição dentro desse ambiente? A melhor condição é essa. Qual é a condição real, aquela que realmente tende a acontecer? É essa. Qual é a seleção pior, aquela que pode vir a acontecer de mais ruim? E dentro desses 3 cenários, pensar como adequar a estratégia a partir dos cenários, né? Isso vale tanto para a análise do que pode acontecer nos ambientes, como também nos resultados que forem alcançados da estratégia. Você deu o exemplo aí das galerias, né? Então, a pessoa, quando cria lá e bota o preço, pode pensar, bom, melhor cenário, mesmo com um preço alto, um monte de gente vai vir buscar, e eu vou criar quase um leilão pelas minhas unidades. Um cenário realista é aquele que talvez uma ou outra pessoa se interesse mesmo nessa condição e eu possa negociar com essa pessoa. E o cenário pessimista é aquele que ninguém vai chegar porque o preço está alto, porque a condição não é favorável e eu vou ter que fazer algo para que atraia mais o público. E aí fica nessas 3 vertentes. Exatamente. Exatamente. Foi a colocação. Já antecipou, inclusive, a segunda pergunta que eu ia colocar aqui, que era justamente esse ponto que o Edson falou, né? O sempre é muito difícil de você falar, né? Porque, como tem aqui, quem é que imaginaria o que ia acontecer a situação atual, né? De pandemia e desse momento que a gente ainda está vivendo, que está reverberando da pandemia. É basicamente isso mesmo, Edson. Alguém mais estava levantado, eu acho que era além da Sandra, né? Que eu não sei se colocou, acho que é o João. Foi eu. Também, só pegando o gancho aí do Edson, do que o senhor falou, tem 2 exemplos. E um eu compartilhei, eu estava fazendo parte desse projeto, acho que foi em Tangará da Serra, em Mato Grosso, eu acho. O cliente da gente, ele tinha um mega empreendimento de altíssima qualidade. E um apartamento, e o questionamento da gente era, por que esse empreendimento não está vendendo? Tinha maior quantidade de detalhes do que os concorrentes, tinha tudo do que você imaginar, e o preço mais acessível do que o concorrente.
E a gente pesquisando o que é que está acontecendo com isso. E no final a gente descobriu que atrás desse empreendimento, funcionava um ponto de prostituição, que inviabilizou o projeto anos-luz. Não teve. Se ele vendeu 2 empreendimentos, foi muito. Por quê? Porque era um empreendimento voltado completamente para a família e atrás tinha um ponto de prostituição. E o que foi que a gente fez? A gente falou com as pessoas ali responsáveis pelaquele ponto, né? E negociou para que não ficasse mais ali naquele ponto. Arrumasse um outro local, enfim, foi o cliente com uma pessoa lá. Então, assim, foi um ponto que inviabilizou aquele projeto. E o segundo exemplo que eu presenciei foi de uma academia. O cara fez uns médicos se reuniram, vão montar uma academia. Montaram essa academia. E dessa academia que eles montaram, até a lixeira era de cobre, para vocês terem a ideia. A lixeira era de cobre, corrimão de cobre, então era tudo de primeira linha. Só que, qual era o defeito? Eles fizeram um empreendimento em um local que não tinha acessibilidade para aquele público. Então, assim, investiram, se eu não me engano, no tempo, 5 milhões naquele local e era um bairro completamente popular. E eu lembro que um dos consultores chegou no local e disse o seguinte: a minha sugestão é vocês encerrar a atividade aqui no bairro. Ou vocês vão perder dinheiro, mais dinheiro do que vocês já vêm perdendo. Então, assim, tudo vai do contexto de se preparar, de se planejar e de conhecer tanto eu como empresa, quanto aonde eu vou querer que a minha empresa seja instalada. Exatamente. Vale lembrar, né, pessoal, que por mais que você faça análises, né, de ambiente, até utilizando o exemplo que a Edson disse, de cenários, não significa que a sua empresa vai ser um sucesso, né, que tudo vai sair perfeitamente. Uma coisa que é muito comum, né, principalmente quando a gente fala de investidor, né, seja no imobiliário ou indústria, coisas grandes. Muitas vezes passa despercebido um fator cultural local, né? Então, assim, quem está nessa parte de analisar, principalmente essa questão de localização de estabelecimentos, tem que ter muito cuidado, porque muitas vezes está nas entrelinhas situações que só quem é dali daquela região às vezes conhece, né? Então, assim, tem que se ter muito cuidado com relação a isso, como o próprio João acabou de dizer, né? O pessoal estava montando um empreendimento e ali tem um ponto de prostituição, por exemplo. Talvez o investidor achou o ponto perfeito, parecia ser tudo perfeito, mas, tipo assim, quem da região, o pessoal da região, sabia que aquilo ali não era legal. Essa questão de cultura do local é uma coisa muito forte, né? Assim, aqui, por exemplo, no campus, que fica no Benito Mendes, é uma região que tem uma cultura muito forte para várias coisas, né? Só para dar um exemplo, o pessoal já tentou mudar, a SMTT, por exemplo, já tentou mudar a disposição das vias, né? O local onde pode estacionar, onde não pode estacionar. Mas a cultura do local já está meio que estabelecida e é muito difícil de você lutar contra a cultura de um local, né? Pode mudar. Mas é muito difícil você estabelecer, lutar contra a cultura de um local. Ou contra uma marca, tipo assim, aquele lugar ficou marcado por isso. Aconteceu uma coisa, ou tem alguma coisa específica naquele local. Então, muitas vezes parece ser o ideal, parece ser muito bom, mas tem que ter muito cuidado, porque quem é da região, quem conhece um pouco mais a fundo daquilo ali, sabe que existem algumas questões ali nas entrevistas que talvez sejam passadas despercebidas, e a gente tem que estar atento a isso. Oi, agora a Sandra tentou entrar por outro link para conseguir falar. Boa noite, turma. Estão me ouvindo agora? Agora sim, perfeitamente. Ai, que maravilha. Então, muitos do que eu ia falar, o Edson já até falou, né? Quem previa uma pandemia? Então, eu lembro da época que eu fiz, né, o curso de gerenciamento de projetos,
E a gente estudava muito a análise de viabilidade de um negócio. E uma das disciplinas era gerenciamento de risco, né? Na época era muito voltado para a construção civil, então a gente pensava assim: eu tenho uma obra para entregar num prazo X, com dimensionamento de mão de obra, com custo, com tudo direitinho. Tá, e se tiver um terremoto? Mas no Brasil não tem terremoto. Sim, mas e se tiver? Você previu esse no seu gerenciamento de risco? Então, eu costumo dizer que as empresas hoje, não querendo generalizar, mas já o fazendo, elas estão muito pouco preparadas para fazer uma análise de gerenciamento de negócio como se deve ser, né? Levando-se em consideração até os riscos inimagináveis, como, por exemplo, foi a concretude de uma pandemia. Quem supôs uma pandemia e na dimensão que ela aconteceu, né? Ainda estamos vivendo o reflexo de tudo isso, né? As novas proposições no trabalho remoto, mas, mesmo assim, muitas empresas, aquelas que até quebraram por serem mais tradicionais e por não terem um plano B, ou por não terem um perfil tendencial para essa indústria 4.0, e até pensarem nas novas tecnologias, como ter acesso a isso, como colocar o meu produto no mercado, numa outra plataforma que era o e-commerce, e tantas outras funcionalidades, algumas quebraram. E muitas acabaram se mantendo, porém, voltaram ao momento tradicional, que é o trabalho presencial. Então, assim, pouca flexibilidade. O que fica aí como lição aprendida é: o que é que realmente se aprendeu com essa pandemia? A gente não viu a legislação trabalhista mudar por conta disso. Algumas pessoas, sim, com um mindset diferenciado, começaram a prestar atenção nas suas carreiras e, de repente, dizer: não é mais isso que eu quero trabalhar, não é nesse modelo de trabalho que eu quero trabalhar. Eu quero mais qualidade de vida, eu quero mais flexibilidade, eu quero ter uma produtividade, não bater ponto, não estar ali presencialmente, eu quero menos trânsito, eu quero menos tempo de deslocamento, e gerenciaram as suas próprias carreiras. Então, algumas pessoas estão conseguindo fazer essa análise e a escolha pela sua valorização profissional e dizer: não, esse não é mais um modelo de trabalho que eu me adequo. Então, a gente viu um movimento de profissionais pedindo desligamento e viu algumas empresas voltando ao modelo tradicional. E aí, como fica toda essa reconfiguração do trabalho? Né? Então, é algo realmente a se pensar. Quando a gente fala de análise do ambiente, ele é muito mais volátil do que aquilo que a gente tem imaginado para o nosso negócio, para a nossa circunstância, para a nossa análise situacional, né, das empresas em que a gente vê costumeiramente no mercado. Isso, perfeito, perfeito, Sandra. E assim, só fazendo um reforço naquilo que você trouxe aí para o debate, é que a gente está falando muito de empresa, né, gente? Mas essa mesma análise, essa mesma percepção, essa mesma sensibilidade, digamos assim, ela tem que existir por parte de todos nós, né? Enquanto funcionários, enquanto empreendedores, enquanto gestores, enfim. Você, inclusive, tem que ter essa percepção, independente de como você desempenha as suas atividades. Eu trabalho em uma empresa. Beleza, onde eu estou hoje, ela está realmente acompanhando o que está acontecendo, né? Aconteceu uma pandemia, não dá para prever, ok. Mas será que ela aprendeu, como Sandra falou, alguma coisa com isso? Será que ela está preparada, por exemplo, para uma outra situação, digamos que meio que inesperada? Será que ela aguentaria isso? Então, como é que eu vou? É interessante para mim me manter nesse ambiente, nesse negócio. Né? Eu sou consultor, eu trabalho na área de consultoria, né? Prestando assessoria para empresas. Então, eu estou inserido nesse processo, eu tenho como, por exemplo, orientar empresas sobre esses processos, né? Eu estou atento ao que está acontecendo a ponto de orientar outras empresas. Então, a gente está fazendo essa análise para empresas, né? Mas a gente também tem que ter essa percepção enquanto pessoa, enquanto profissional. Né? Todo mundo tem que se inserir nisso. Então, por exemplo, né? Estava conversando um dia desse com um colega, pandemia, a gente sabe que o ensino remoto, né, ensino à distância, seja lá o termo,
você queira usar, já existe há um certo tempo. Mas com a pandemia, por necessidade, né, isso foi também um boom. E aí, assim, a tendência, né, meio que deu um start assim, na cabeça de muita gente, que, tipo assim, algumas universidades, inclusive, estão fazendo isso, porque eu vou ter, digamos assim, simplesmente um curso presencial, se eu posso ter um curso remoto, onde eu posso ter professores do mundo todo, alunos do mundo todo, desde que eu invista naquilo que mais está crescendo, que é a parte de tecnologia. Né? Então, eu vou criar um ambiente diferente, vou criar um curso diferente e vou conseguir aproveitar os pontos positivos, digamos assim, de duas partes. Né? Então, o pessoal até comentando assim, eu acho que futuramente a nossa profissão, digamos assim, né, a gente como docente, vai ser completamente diferente, né? Eu lembro aqui que na época que a pandemia estourou, né, a gente teve que, no começo, né, parou tudo, a gente teve que, de imediato, assim, todo mundo começou a fazer um monte de cursos, metodologias ativas e sei lá, edição de vídeo, enfim, todo mundo agora sabe editar vídeo, fazer aplicativo já é um pouco complicado, né? Mas fazer um podcast, enfim, o pessoal, de uma maneira geral, mergulhou fundo nisso aí, de um jeito que eu acho que não aconteceria nem tão cedo. Né? Então, você tem que estar atento a isso. Né? Quem garante que, sei lá, daqui a 15 anos, eu, enquanto docente, vou estar aqui no IFAL ainda dando aula presencial para os meus alunos e tal. Eu não tenho garantia nenhuma disso. E eu sei disso. Né? E o que eu estou fazendo? Eu já tenho que estar me movimentando hoje, pensando numa realidade totalmente diferente da que a gente tem agora. Né? Que já não é a mesma realidade de 3 anos atrás. Então, a gente precisa também entender isso enquanto profissional. Oi, acho que Edson. Não sei se era outra vez ou estava... Eu queria só pegar esse gancho da Sandra sobre a questão do profissional, né, das pessoas que estão na empresa, quando a gente fala de análise de ambiente. E aí, puxando também o que você falou, Jay, que eu não sei se essa é a realidade do IFAL. Eu tenho um trabalho com escolas, né, lá na minha empresa de consultoria com escolas de ensino fundamental e médio. E o que a gente percebeu foi algo muito interessante. Mesmo com a pandemia, mesmo com a questão de passarem 1 ano e meio, 2, à distância, com aulas remotas, etc., as escolas perceberam que agora, em 2022, com o retorno total das aulas presencial, o consumo de pincéis e de tinta para recarga de pincéis de professores aumentou quase ao patamar de antes da pandemia. Ou seja, mesmo com tudo que aconteceu, tem muito professor que voltou para o quadro branco e está escrevendo de novo, do mesmo formato de aula anteriormente. E aí é algo que, assim, no ensino superior a gente sabe que acontece, que tem as suas vantagens de ser online, de integrar diversos locais, e suas desvantagens de distância. Eu já fiz outros cursos online que não cria aquela proximidade entre os alunos, né? Mas é a questão que a Sandra falou das pessoas que atuam nas instituições e como é que elas vão se adequar a um novo ambiente ou vão retornar a um ambiente anterior. E tem muitos professores que, mesmo com toda a tecnologia, com tudo que foi falado, com tudo que foi feito, estão voltando lá para o quadro branco. Gente, vou escrever aqui, vocês copiem, vou escrever aqui para vocês, e às vezes até esquece que tem um computador, que tem uma internet, que tem qualquer coisa desse tipo, e está brigando com o aluno de novo, que o aluno está usando a internet na sala de aula. Na minha aula não pode, durante a aula não pode, depois de 2 anos com o aluno o tempo todo na aula ligado na internet. Essa é uma análise que tem que ser feita, por exemplo, pelas escolas, pelas empresas, né? Como é que as empresas hoje estão lidando com o uso de redes sociais, por exemplo, e durante 2 anos o funcionário trabalhava com uma aba no programa da empresa e outra aba na rede social. Exatamente. Exatamente, Edson. E é interessante, né, essa análise que vocês estão reforçando aí, que esse final aí, né, que o Edson falou, que é como se muitas empresas, elas, por necessidade, mudaram completamente os processos, né, para se jogar no online, e quando voltaram, parece que esqueceram,
simplesmente esqueceram de tudo e vamos voltar à forma que a gente fazia, porque era mais cômodo, mais fácil de controlar, entre aspas, mas a tendência, pessoal, é que aquilo que a gente meio que correu para executar durante a pandemia, isso cresça cada vez mais, né? Porque também é verdade que alguns debates já começaram, né, a surgir, tipo assim, hoje existe o trabalho remoto, né, falando um pouco de algum público, mas existem vários setores que trabalham de forma remota, já, realmente remota, porque percebeu-se que ok, né? Existe uma necessidade de você separar os horários e tal, porque o remoto também tem esse problema, mas também percebeu-se que em alguns momentos aumentava a produtividade, que em alguns momentos as pessoas não precisavam nem trabalhar, tipo 6 horas, 8 horas, para fazer aquilo que elas precisavam. Percebeu-se que houve uma redução de custo como, por exemplo, energia, enfim, aumentou, no caso, a qualidade, digamos assim, do funcionário, da satisfação do funcionário, porque ele conseguia se inserir num ambiente familiar com mais tranquilidade. Lógico que com todos os parênteses possíveis, né? Porque a gente sabe que também foi bem difícil conciliar tudo isso quando a gente estava, por exemplo, em lockdown. Mas as empresas precisam entender isso, né? E os profissionais também, tá? Então, é importante frisar esses dois lados. Ok? Muito bom aí o debate, eu estou realmente bem participativo, como o pessoal costuma falar. E aí, assim, né, como eu falei, né, sempre dá para se antecipar, não. A situação como é que a gente viveu, dá para você ter uma percepção, dificilmente uma pandemia você consegue, lógico que analisar cenários, variáveis e coisas que estão fora do seu controle. Pode acontecer fora do meu controle, mas dizer que realmente você vai conseguir chegar naquele nível de percepção de que pode acontecer uma pandemia, isso é quase impossível, né, digamos assim. E aí, o que é que poderia ser feito, né? Basicamente, tudo que a gente já citou, né? É criar essa cultura, digamos assim, de analisar, de estar atento ao que está acontecendo, né, no nível geral da empresa, e se preparar, né? O Edson falou muito bem aí, você criar cenários, possibilidades com relação à sua empresa e sempre ir adequando isso, sabe? Uma coisa que eu percebo muito é que as empresas, algumas empresas, lógico, elas usam os instrumentos, digamos assim, tipo um planejamento estratégico, né? Com uma coisa meio que engessada, né? Então, assim, eu fiz um planejamento para 4 anos, beleza, e aquilo morreu. Daqui a não sei quanto tempo eu vou pensar de novo no planejamento. E não é assim, gente, né? Um planejamento, ele existe, você monta um planejamento estratégico, ou enfim, qualquer outra ferramenta que você queira fazer, mas isso é extremamente volátil, isso muda o tempo todo, né? Então, assim, você tem que estar o tempo todo analisando se aquilo ainda está de acordo, né? Se tem algo que surgiu, assim, meio que vai lhe impactar, né? Então, imagina, você criou um planejamento e do nada, entre aspas, do nada, sai uma legislação nova que afeta completamente o seu negócio, né? Ou que proíbe o seu negócio, ou que libera um determinado ramo de negócio e, consequentemente, aumenta a sua demanda de forma monstruosa. Então, as coisas vão acontecendo, né? E você tem que estar ciente disso aí, tá? Então, coloquei aqui para vocês o que a gente poderia fazer da maneira geral, né? Reforçar essa questão da análise, né? E aí, para ficar mais claro tudo isso, né? Quando a gente fala assim, eu tenho que analisar tudo, tenho que ficar acompanhando tudo. Sim, então, para ficar mais claro o que é esse tudo, digamos assim, a gente trouxe aqui três níveis, digamos assim, que você tem que ficar acompanhando, que é o nível geral, o operacional e o interno, né? Então, seriam os pontos, um detalhamento maior de tudo aquilo que você tem que acompanhar, né? E estabelecer, digamos assim, parâmetros para a sua realidade, a sua estratégia. Então, falando de cada um deles, né, o que seria o geral, o operacional e o interno, né? O geral, pessoal, está relacionado ao seu, mais uma vez, ao seu macro, né? O macro ambiente é aquilo que você
não tem um controle, tá? Então, você tem que acompanhar, mas você não tem total controle sobre aquilo ali. Por exemplo, questões econômicas. Como é que está o desenvolvimento desse setor? Vamos supor que é o setor que você trabalha, é o setor de construção civil. Quem trabalha com construção civil aqui em Alagoas, em Maceió especificamente, né? E não só quem trabalha, mas quem, por exemplo, precisou comprar ou vender um imóvel, ou estava planejando construir alguma coisa, percebeu que um outro fator que também foi totalmente imponderável, falando aqui da nossa região, quem não é daqui, não sei se vai conhecer essa situação, né? Aquela questão do bairro do Pinheiro, né? E totalmente também fora do previsto aquilo ali, totalmente fora do planejado, digamos assim, normal. E que reverberou, né? Acabou impactando em um outro mercado, que foi o mercado imobiliário da cidade. Né? Maceió, ele teve um boom, digamos assim, de preço, né? Com relação ao imóvel muito grande, decorrente de duas coisas, né? Primeiro, dessa questão do Pinheiro e depois pandemia, né? Que foram duas coisas que fizeram com que os imóveis disparassem. Então, assim, se você comparar o preço de um imóvel, por exemplo, de 1 metro quadrado aqui em Maceió, antes desses dois fatos e pós esses dois fatos, é uma coisa, assim, absurda. É um crescimento, assim, absurdo. Né? Então, assim, existem alguns fatores que podem influenciar completamente o seu setor, né? A economia, digamos assim, do seu setor. Então, como é que esse mercado está se movimentando? A minha empresa é do setor de agro. Como é que o setor de agro ele está no Brasil ou no mundo de uma maneira geral? A minha empresa é uma empresa que trabalha com energias renováveis, por exemplo. Né? Como é que está o mercado de uma maneira geral? Né? O mercado está crescendo porque existe uma tendência que isso aumente, né? Uma fatia maior de empresas trabalhando, desenvolvendo e crescendo ou não. Então, é um fator que você, enquanto empresa, contribui, mas você não consegue controlar ele completamente. Outro ponto, questão social, né? Então, foi aquela questão até que eu citei para vocês, né? Existe um fator cultural, né, de crença, né, de uma região, do estilo, por exemplo, de uma região, estilo de vida de uma região, né? Então, quando você vai se estabelecer em um local, por exemplo, você tem que estar muito claro, ali para você qual é o estilo daquela região, qual é o clima, digamos, a cultura daquela região, para ver se você se encaixa ou não. Não adianta você colocar, como acho que o João, né, comentou, um empreendimento família num local que tem um ponto que não tem nada a ver com o ambiente família, entre aspas. Então, assim, não faz sentido, né? Não faz sentido. E muitas vezes você não tem como controlar. No caso dele, aí eu não sei se deu jeito, né? No final, eu acho que deu jeito, né? Conseguiram. Mas existem situações que simplesmente não se encaixam. Né? Falei para vocês agora há pouco, né? A McDonald's, multinacional. Se ela vai se estabelecer num país como a Índia, que tem uma cultura que tem uma certa restrição com relação à questão de carne, por questões culturais, religião, etc e tal, você tem que se adequar àquilo ali. Não adianta você querer mudar. Não adianta você querer bater de frente com a cultura de um lugar. Né? Não vai dar certo. Não vai funcionar. Né? E isso serve para uma multinacional, isso serve para uma empresa menor. Né? Você tem que entender um pouquinho da cultura da região, você tem que entender um pouquinho do perfil, digamos assim, daquele local para se estabelecer. E geralmente isso aí é uma coisa que você não consegue controlar. Questões políticas, e aí quando eu estou falando de política, tá? Eu estou falando de governo de uma maneira geral. Então, de incentivo de governo, né? Então, vai e vem, a gente vê assim, o governo incentivou, incentivo fiscal para o setor A, para o setor B. Então, assim, são questões que podem lhe ajudar ou, de certa forma, lhe prejudicar. Então, é uma coisa mais externa. Da mesma forma, questões legais, né? Leis que foram aprovadas ou revogadas, por exemplo, né? Podem interferir diretamente ali no seu negócio. E o que tem acontecido e crescido muito é essa questão do tecnológico, né? Então, a utilização cada vez mais de tecnologia, até que ponto isso interfere, se a tecnologia vai, de uma certa forma, interferir no meu negócio enquanto substituição, inclusive,
A gente sabe que, como sempre existiu, né, algumas profissões elas vão deixando de existir com o tempo, porque elas vão sendo substituídas por tecnologia, né? A gente tem aqui, por exemplo, no curso de logística, alguns exemplos bem claros, né? Então, uma empresa que trabalha com treinamento para operador de empilhadeira, ou uma empresa que trabalha, digamos, uma pessoa, por exemplo, que é operador de empilhadeira, né? Existe hoje já empilhadeira autônoma, existe hoje outros processos de automação que não necessitam desse profissional, dessa função. Então, a gente tem que estar, como eu falei, atento a esses processos. Isso aí no âmbito de ambiente geral. No operacional, pessoal, a gente ainda tem um fator externo da empresa, mas aqui a gente já consegue, não, digamos assim, não interferir, digamos assim, mas a gente já consegue ter uma noção melhor, a gente já consegue, inclusive, de certa forma, influenciar, né, de forma positiva, né? Então, a gente já tem algumas ações para minimizar, digamos assim, alguns impactos que esses fatores aqui podem afetar a nossa empresa. Então, primeira coisa, o cliente, né? Então, analisar o comportamento do cliente, isso aí é uma coisa básica, mas que muitas vezes também é desprezado. Então, sei lá, uma empresa de alimentos no bairro A não é a mesma coisa de uma empresa de alimentos no bairro B, né? Uma lanchonete no bairro A não vai ser a mesma coisa da lanchonete no bairro B. Por quê? Porque o cliente provavelmente é diferente, né? Pode ser diferente. Então, entender qual é a necessidade do meu cliente, né? Como se fala muito, entender a dor do cliente, para você realmente fornecer algo, né? Prestar algum serviço, algum produto que esteja de acordo com a necessidade daquele cliente daquele local. Né? Então, a gente vê muito empresas querendo avançar, digamos assim, abrir uma filial em um outro local, e essa filial não dá certo em alguns momentos. Por quê? Porque não está de acordo com o comportamento daquele cliente, né? Não está de acordo com o padrão daquele cliente. Eu não estou falando só de padrão de renda, não, tá? Estou falando de padrão de comportamento, de costume mesmo, de ter costume de consumir aquele tipo de produto, né? De frequentar aquele determinado tipo de local, enfim, de desfrutar daquele tipo de experiência. Então, isso tem que ser analisado ao máximo, né? A gente está vivendo hoje, pessoal, um momento que é o mundo, assim, totalmente buscando informação o tempo todo dos clientes, das pessoas, né? Tanto é que existe aí agora essa lei, né, de dados, justamente para tentar dar uma freada, assim, na quantidade de formas que as empresas e as pessoas estão buscando de coletar informações, né, de você. Então, hoje, você fala alguma coisa perto do seu celular, quando você vai olhar a sua rede social, queria comprar uma geladeira. Quando você vai olhar, tá lá. Já tem um anúncio de geladeira para você, porque existem dispositivos que possibilitam esse tipo de coisa, de captar esse tipo de informação, né? Sem falar naquelas que a gente entra lá em sites, né? Política de privacidade, aceita aqui, tá? A gente muitas vezes aceita e não sabe nem o que está compartilhando, mas são dados, né? Você está compartilhando suas informações, e informação hoje é dinheiro, né? As empresas hoje pagam por informação, e muitas vezes a gente está fornecendo informação de graça. Um outro ponto é concorrente, né? Então, saber quem são seus concorrentes, né? O que é que eles fazem, o que é que você pode fazer diferente dele, entender realmente quem são os seus concorrentes, né? Muitas vezes, o concorrente não é só uma empresa do mesmo setor, né? Mas empresas que vendem produto similar ou até substitutivo ao meu, né? Que substitui o meu produto, ele também tem que ser entendido ali como um concorrente. Então, entender quem são os concorrentes, o que é que eles fazem diferente, né? E com base nisso também estabelecer políticas para melhorar e me manter no mercado. Questões de mão de obra, né? E aí, assim, disponibilidade de mão de obra é uma coisa interessante de se pensar, né? Então, eu estou abrindo ali uma empresa totalmente revolucionária, mas eu não tenho quem trabalhe, né? Não sei se vocês já viram isso, que acontece com muita frequência, né? Algumas empresas dizem assim, não temos mão de obra qualificada para contratar, estamos precisando urgente. E as pessoas muitas vezes ficam assim, como assim? Tem um monte de gente aí desempregada. Mas o que ele está dizendo não é que precisa de mão de obra,
de obra, qualquer mão de obra. Ele está falando que precisa de uma mão de obra específica, que muitas vezes as pessoas não estão preparadas para aquele tipo de serviço. E a tendência é que isso aconteça com muito mais frequência, justamente por conta disso que a gente está falando, que é a questão da tecnologia. Tá? Então, vocês aí nos diversas atribuições, profissões, digamos assim, áreas que vocês trabalham, vocês precisam acompanhar aquilo que é, mais uma vez, tendência no setor que vocês trabalham, vocês desempenham as atividades, para que você sempre esteja inserido nessa questão da mão de obra adequada. Né? Então, sei lá, eu sou da parte, sou engenheiro, então pode ser desde conhecimento de software, sistemas, enfim, há uma forma nova de se construir alguma coisa. Posso estar falando alguma besteira, tá, da área, então corrijam se estiver errado. Mas é isso, tá inserido nesse processo. Né? Então, entender que o meu negócio, né, ele vai precisar de uma mão de obra específica e analisar se vai existir essa mão de obra específica. Não adianta eu dizer assim, eu vou criar um negócio totalmente revolucionário e eu não tenho nem quem consiga fazer isso para mim. Não tenho mão de obra para fazer isso. E aí já era, né? Vai acabar morrendo. Fornecedores, da mesma forma, né? Seja produto ou seja serviço, entender se existe fornecedor, né? Lógico que a gente já citou isso aqui há um pouco atrás, né? Que a gente está no mundo global, então o fornecedor pode ser do Brasil ou pode ser da China, né? Como tantas coisas que nós temos que vem de lá. Mas isso tem que ficar muito bem claro no que se refere a prazo para um fornecedor entregar, se é viável economicamente de um fornecedor A, se eu tenho um plano B para aquele fornecedor. Tudo isso são pontos importantes que a gente tem que pensar. E, de uma maneira geral, o comércio internacional, né? Por quê? Porque a gente acabou de falar, mais uma vez, que a gente está no mundo global. Então, é importante que eu tenha consciência de que existem legislações internacionais que podem me ajudar ou me prejudicar, clientes aqui fora, fornecedores aqui fora, funcionários aqui fora, né? Cresceu muito, por exemplo, na pandemia, a questão de recrutamento de pessoas que estão em outros países, em outras cidades, né? Eu estou aqui, estou trabalhando para Google, tá? Tudo bem que a gente tem sede aqui, mas, enfim, está trabalhando para uma empresa americana, está trabalhando para uma empresa na Europa. Tem muito isso aqui, mais uma vez, pessoal de programação, né? A gente tem alguns cursos aqui de programação no IFAL, e muitos, né, dos alunos, inclusive, eles participam de processos seletivos de empresas do mundo todo, porque eles trabalham daqui e desenvolvem coisas para as empresas que estão lá do outro lado do mundo. Né? Existem sites hoje, né, que estão contratando e recrutando pessoas para desenvolver atividades do outro lado do mundo. Né? Existe o que a gente chama hoje de algumas profissões das redes sociais, né? Então você vai fazer, sei lá, gestor de tráfego, esse tipo de atividade. E assim, você pode desenvolver isso para uma empresa do outro lado do mundo. Não tem problema, trabalhando na sua casa. Né? Então a gente tem que estar um pouco atento também a essas questões. Tranquilo? Geral, operacional e por último, o interno, né? E aí sim a gente está falando de pontos, né? Que a gente está, enquanto empresa, né? Está sob o nosso controle. Então, primeiro, questão organizacional da empresa, hierarquia, né, prioridades, comunicação, clima, é uma coisa que eu posso estar ajustando de acordo com a minha necessidade. Pessoal, né, então, teve aí pandemia, tecnologia, vamos treinar o pessoal para esse novo momento, né, as instituições, por exemplo, né, usar o exemplo do IFAL de novo. Quando a gente viu ali o momento de pandemia, parou tudo, o IFAL, ele promoveu alguns cursos, né, para o ensino remoto, digamos assim. Como você desenvolve, como eu falei no podcast, como é que você, metodologias ativas, uma série de cursos aí que ficaram disponíveis, digamos assim, para quem quisesse, né? Não era obrigado a fazer, mas para quem quisesse, para se aperfeiçoar nesse sentido. E muita gente fez assim, de áreas diversas, né? Editor de vídeo, enfim. E tem um pessoal que até hoje acabou mudando meio que o ramo de pesquisa, de estudo, e está enveredando. Nesse momento, inclusive, tem até uma pós que está sendo feita, né, foi promovido, inclusive, pelo MEC, que é em educação digital,
para tentar estimular também cada vez mais esse processo. Marketing, né? Como é que eu vou estabelecer ali os meus 4Ps, estratégia de marketing, meu posicionamento, né? Como é que eu vou divulgar o meu produto hoje com esse mundo tecnológico? A produção, né? Se for uma empresa que tem produção, lógico, né? Como é que se teve algum processo de mudança, se vai continuar do mesmo jeito, né? E é interessante aqui, pessoal, que muitas empresas de produção, algumas que a gente visita aqui, é interessante o quanto elas ainda são tradicionais, né? Quem aí é da administração, é impressionante como a gente ainda vê coisas da época da administração lá clássica, né? De Ford, por exemplo. A gente vai visitar uma empresa um dia desse aqui mesmo no estado, né? Lógico que não vou falar o nome, mas parecia lá o filme do Chaplin, não sei se vocês conhecem, né? Do tempo moderno, que era uma linha de produção, tipo assim, uma pessoa batia, outra pessoa apertava uma garrafa, era uma coisa assim que a gente ficou assim, nossa, você acha que com tudo que a gente tem hoje de tecnologia, de modernidade, enfim, você acha que não vai se deparar com aquele tipo de situação, mas existe muitas, né? Então a gente tem que estar atento, seja na nossa empresa, seja na condição de consultor, né? A opinar, né, e orientar que aquilo ali pode ser feito de outra forma, né? Essa empresa que a gente foi, ela tem lucro, assim, normal, ela é uma empresa bem estabelecida, mas, assim, a linha de produção dela é uma linha de produção bem assim, um bate, outro aperta, outro não sei o quê, e, assim, desperdício adoidado, assim, você olha assim, nossa, e isso aqui? Não, isso aí a gente joga, não, isso, e aqui não pode, não, isso aí não. Então você percebe que, beleza, eles estão se mantendo, né? A operação deles, eles se mantém, eles têm lucro, ok, mas assim, eles poderiam estar muito maior do que aquilo ali, né? Seja em relação ao processo, seja em relação até aos seus funcionários, eles poderiam estar desenvolvendo algo totalmente diferente e crescendo cada vez mais, mas eles meio que estão paradão ali no tempo, né? Ainda conseguem encontrar as empresas dessa forma, ainda hoje em dia. E a outra coisa, a questão financeira, né? Então, assim, oportunidades de investimento, de crescimento, a gente falou um pouco aqui de filiais, né? É interessante ter uma filial, não é interessante, né? A gente até comentou, né, na aula passada, a questão do McDonald's, dos imóveis e tal, que eles sempre buscam ali a questão, o negócio dele é aquela questão do imóvel. Então, assim, muitas empresas, elas hoje, quando começam a crescer, começam a tentar entrar nesse ramo de franquias, né, de filiais, tal, de franquia, e tentar deixar que a empresa, digamos assim, ela cresça, mas que você não seja a pessoa responsável por gerir tudo aquilo, né? Mas nem sempre, né, é simplesmente você abrir uma outra franquia, você abrir uma outra filial, né? Tem muita coisa inserida nesse mercado que precisa ser analisado, não é simplesmente, vou abrir uma outra ali. A gente acabou de dizer, tem mercado, tem público para isso naquela região, é de uma marca muito boa, beleza, é uma marca muito boa, mas essa marca nessa região aqui, ela realmente é uma marca consumida? Faz sentido aquilo ali? Não faz sentido? Tudo isso tem que ser analisado, né? Tranquilo até aí? Sim. Beleza, né? Então a gente falou de analisar o ambiente, falou que existem os níveis, e aí agora como é que a gente vai começar, né? Essa questão da análise do ambiente sempre vai ser uma coisa meio subjetiva, né? A gente está falando, e por onde começar? O que é que eu tenho que dar mais atenção? O que é que eu vou olhar se eu quiser começar a fazer análise da minha empresa ou da minha enquanto profissional? A primeira coisa que a gente tem que entender é que, mais uma vez, nada é igual para todo mundo, tá? Não existe, mais uma vez, receita de bolo, e o que é, tipo assim, ideal para a minha empresa, talvez não seja para a sua, independente de ela ser do mesmo ramo. O que é ideal para mim, profissional, pode não ser para a Sandra, para o Edson, para o João, enfim. Então, a primeira coisa que tem que se estabelecer é isso. O segundo ponto, quando você está fazendo uma análise, né, e pensando nesses níveis que a gente acabou de citar, vai depender muito do ramo da empresa, do tipo da empresa, do porte da empresa,
o nível que ela vai ter que se preocupar um pouco mais, né? Então, é uma multinacional, uma empresa que está muito inserida no mercado internacional, comércio exterior, então talvez ela vai se inserir e se preocupar um pouco mais com aquela questão geral. Eu estou com um problema interno, né? Minha empresa está muito bem, mas eu estou com um problema interno, então eu vou se deparar um pouco mais com as questões internas. Então, de uma maneira geral, é você analisar o que mais impacta na sua empresa, né? O que mais pode estar dando dor de cabeça, o que você percebe que mais precisa ser ajustado, e aí você meio que começar por ali, tá? E aí eu coloquei aqui até 4 etapas, né? Para a gente analisar, para a gente começar. E aí, assim, tá, pessoal? Que horas? 10:09. Observe que a gente meio que está desdobrando uma coisa, tá? Então, a gente começou com essa questão da análise, aí depois veio os objetivos de análise, a gente já está no nível, do nível, depende mais ou menos da empresa, da situação da empresa, e aí isso vai se decompor aqui em 4 etapas. Então, assim, observe que é uma coisa que vai meio que se desencadeando, e, assim, de certa forma, pode parecer um pouco subjetivo, né, para vocês, mas observe que existe uma sequência lógica de tudo isso, né? Então, você primeiro define como é que você vai analisar, qual vai ser o objetivo, pensa nos seus níveis, né? Pensa no que está inserido em cada um dos níveis, pensa em qual desses níveis impacta mais na sua empresa, e depois que você pensar nessa questão, você vai desenvolvendo essa questão da análise, fechando, digamos assim, a sua análise. Eu coloquei aqui 4 etapas, né? A primeira coisa é definir a relevância dos níveis, que a gente acabou de falar, a relevância das questões, definir uma técnica e, por último, avaliar a questão do processo de análise, tá? Então, vamos ver isso. Primeira coisa, definir a relevância dos níveis. Eu acabei de falar para vocês. Independente de ser uma empresa no mesmo ramo, de ramos diferentes, pode ser que para uma empresa o nível geral seja mais importante do que, por exemplo, um nível interno, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que cada empresa é empresa, né? E aí você tem que analisar realmente aquilo que pode impactar mais a sua empresa, tá? Então, existem algumas empresas que estão mais sensíveis às questões do nível geral, existem outras bem consolidados e entendidos, então talvez seja algo, por exemplo, mais focado para a questão operacional, para a questão do interno, né? Todos eles são importantes, todos os níveis são importantes. A questão aqui é só entender o que é que mais pode interferir e impactar na minha empresa. O que é que eu tenho que acompanhar? Tudo. Você vai ter que acompanhar tudo, aqueles pontos que a gente citou dos 3 níveis. O que é que eu tenho que prestar mais atenção? Aquilo que pode gerar um impacto maior na minha empresa. E, de repente, por uma falta de percepção, de cuidado da empresa. Assim, quebrou porque eu não consegui acompanhar um determinado momento, uma questão, digamos assim, legal, e quebrou, simplesmente quebrou. Não faz mais sentido, que a empresa está até proibido, por exemplo, de se fazer aquilo ali. Enfim, então vai depender do tipo de empresa. Um outro ponto, pessoal, é definir as questões a relevância das questões estratégicas. O que é uma questão estratégica, né? Questão estratégica é tudo aquilo, né? Todos aqueles pontos que vão impactar diretamente na capacidade da empresa de produzir, né? De alcançar os seus objetivos, de alcançar o desempenho que ela pretende. Então, vai um pouquinho além do nível, tá? Uma coisa é o nível geral, operacional, e o nível interno, e as questões estratégicas estão mais relacionadas ao desempenho, às atividades que a empresa ela desenvolve. Tá? Então, como é que você analisa assim, uma questão, uma ação, né, ela é estratégica ou não? De uma maneira geral, entendendo e conhecendo um pouco daquela empresa. Né? Então, assim, para você, consultor, né, digamos assim, para entender o que é uma questão estratégica e quais são os pontos estratégicos, as questões estratégicas da empresa, a gente precisa entender um pouco do processo, né? É a mesma análise que a gente faz para verificar gargalos, né, que a gente chama na administração. Então, entender o processo, passo a passo, qual o fluxo das coisas, e entender, isso aqui é um ponto estratégico. Se isso aqui está errado, no andamento desse fluxo, dessa produção, desse serviço, o resto trava. Então, isso é uma questão estratégica. Como é que eu identifico isso?
analisando, como eu falei, os processos dessa empresa, seja de serviço ou de produto, conversando com as pessoas que trabalham lá, né, entrevistando essas pessoas que trabalham lá nessas empresas e, uma vez listados esses processos, esses pontos, confirmando se realmente são pontos estratégicos. Então, só mais uma vez reforçando, uma coisa é o nível, tá? O nível geral operacional interno, e outra questão são as questões estratégicas, pontos estratégicos, atividades estratégicas. Aqui é meio que mapear o que existe na empresa, todas as atividades, todos os processos, e entender o que é, digamos assim, uma atividade, uma ação, um processo em si, que se travar, por exemplo, se der errado, né, trava a operação, ou que toda a operação depende do sucesso daquele ponto específico. Né? Então, isso é uma questão estratégica. Para identificar, faz um mapeamento de processos, fluxogramas, né, se não existir isso na empresa, conversar com pessoas da empresa para entender como tudo funciona e perceber onde é que está ali o ponto X, digamos assim, daquele serviço, daquele produto, depois confirma se é realmente isso. Beleza? E aí depois a gente vai, né, feito essa análise dos níveis, a análise da questão estratégica, a gente vai escolher uma técnica para analisar o ambiente de uma maneira geral, tá? Então a gente pode usar, né, o que a gente chama de exame do ambiente, que nada mais é do que reunir dados, de uma maneira geral, sobre aquele segmento, sobre aquela empresa, o máximo de informação possível que você vai coletar, conseguir coletar daquela empresa, né? Seja informações internas, que a gente já falou, sejam informações externas, operacionais, ou seja, em todos os níveis. Isso a nível de materiais publicados, isso a nível de conversas, entrevistas, tudo isso tem que ser utilizado, né? Concorrente, se você conseguir fazer, né? Cliente oculto, como o pessoal fazia, enfim, tudo que você conseguir de analisar, de pesquisa daquele ambiente. Uma outra coisa, acho que Sandra até comentou, né, que é você fazer análise de oportunidades e riscos, né? Então, assim, quais são as oportunidades que eu consigo perceber que existem ou podem existir para a minha empresa, para o meu negócio, para o meu segmento, e também quais são os riscos que existem e podem existir para a minha empresa, para o meu segmento, para o negócio. Isso também precisa ser mapeado, isso também precisa ser identificado, até para você ter uma ideia de como é que você vai agir, para onde você vai direcionar o próximo passo que a gente vai falar, que é das diretrizes. E outro ponto é meio que uma ação futurista, né? Assim, uma previsão ambiental. Nada mais é do que você, literalmente, dar uma pensada assim, ó, para onde é que as coisas estão indo, né? Vai estar o futuro desse segmento ou do mercado que eu estou inserido, a minha empresa está caminhando nesse mesmo sentido, né? A minha empresa vai ser engolida por isso aí. Então, você vai meio que fazer essa análise futurista e aí, feito isso, né, você vai ter ali um mapeamento geral da sua situação. E aí, por último, analisar se tudo isso que você colheu de informação, tudo isso que você fez, né, de analisar os níveis, enfim, a estratégia, a técnica que você pegou, todas as informações que você coletou, se foi útil ou não, né? Porque não adianta você colocar um monte de informação e isso não serve de nada. Não sei se isso já aconteceu com vocês, né, que muitas vezes sistemas ou até empresas, elas geram relatórios que ninguém lê. Né? Então, assim, eu fiz um planejamento aqui, eu fiz um relatório de não sei o que. E quem foi que leu? Não, ninguém leu. Ninguém olhou aquilo ali, ninguém absorveu aquilo ali, então não serviu praticamente de nada, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, tá? De gerar documentos, de gerar produtos em que não vai contribuir em nada. As coisas têm que ser objetivas ao ponto de auxiliar o processo de decisão, auxiliar o planejamento, né, ser realmente absorvido pelas pessoas que estão ali naquela empresa, ou por você, né, se for uma coisa para você. Fazendo uma associação, inclusive, com a gente enquanto profissional, quem não aí, né, quem nunca adquiriu cursos, ferramentas,
modelos de coisas que nunca nem viu, nunca nem leu, adquiriu livros, sei lá, e você nunca nem parou para olhar, não conseguiu dar conta daquilo ali. Então, você entendeu que, eita, não, esse tema que está surgindo, eu vou comprar um livro sobre isso que nunca leu. Então, o que você está fazendo? Você está analisando, beleza, mas está gerando uma ação que, de certa forma, de adquirir um modelo, enfim, um curso, uma ferramenta e não desenvolver aquilo ali. Então, tem que ter cuidado com esse ponto. Só para a gente fechar aqui um vídeo, me digam aí se vocês estão... Está saindo o áudio aí para vocês? Sim. Como analisar o ambiente e projetar cenários? O planejamento estratégico é uma ferramenta que auxilia a operação das estratégias do pequeno negócio dentro de um processo flexível. Por meio dessa ferramenta, você promove mudanças e rearranjos dentro de determinados cenários identificados. Conhecer cenários e tendências oferece argumentos para quem se aprofunda no planejamento. É preciso entender que todas as empresas estão inseridas em um ambiente. Este ambiente tanto influencia como é influenciado. O primeiro ambiente é o macroambiente. Nele estão fatores políticos, econômicos, sociais e tecnológicos. É importante que você faça uma lista com esses fatores e enumere da seguinte maneira. 1. Impacto negativo muito forte sobre os resultados. 2. Impacto negativo moderado sobre os resultados. 3. Impacto positivo moderado sobre os resultados. 4. Impacto positivo muito forte sobre os resultados. E nenhuma das alternativas. Não impacta no resultado da minha empresa. Para todas as respostas, 1 ou 4, elabore uma justificativa e uma estratégia. Alguns fatores podem impactar positivamente ou negativamente. Monitore os dois efeitos. Entre os fatores políticos que podem afetar a sua empresa estão gastos do governo, carga tributária, programas de distribuição de renda, legislação trabalhista e fiscalização dos órgãos públicos. Já nos fatores econômicos, fique atento ao crescimento da economia, inflação, juros e poder de compra dos clientes. Nos aspectos sociais, observe as tradições e os costumes, níveis de desemprego, acesso à informação, preservação do meio ambiente e pressão por responsabilidade social. Por último, analise as questões tecnológicas. Velocidade das mudanças no seu setor, existência de incentivos governamentais, existência de marcas protegidas e patentes. Como um primeiro passo desse levantamento, consulte revistas especializadas, participe de feiras e consulte sindicatos e associações. Buscar informações é uma das características mais importantes do empreendedor. Sebrae. Então, pessoal, eu trouxe aí só um vídeo do Sebrae, né? Um vídeo bem didático também. E só para frisar, né, que o Sebrae, vocês encontram muitos materiais, tá? Não só com relação a essa disciplina, mas com relação a, acho que, praticamente todos que vocês viram. Eles têm muita coisa, inclusive cursos, né? Cursos de curta duração, enfim, treinamentos lá internos. Eu acho que alguém aqui falou do Sebrae, não sei se é consultor Sebrae, não sei se é algum de vocês. Mas é uma plataforma, né, digamos assim, o site, de uma maneira geral, e os materiais do Sebrae que facilitam bastante e auxiliam bastante, né, visto que é um dos propósitos, digamos assim, né. Eu tive a oportunidade de estar no Sebrae enquanto estagiário, isso lá em 2007, por aí. E, assim, foi uma escola, enquanto estagiário, né, já foi uma escola muito boa, assim, para mim. Então, sempre que vocês puderem, né, sempre consultem, né. Existem alguns órgãos tipo o Sebrae, tipo o Endeavor, que é sempre bom a gente estar acompanhando, porque eles disponibilizam materiais gratuitos e facilita bastante o direcionamento tanto da gente quanto profissão, como também para montar modelos, se vocês quiserem, né, para o trabalho de vocês. Beleza? Então, foi só para dar um resumo do que a gente falou. E, para a gente fechar essa parte de análise, né, não poderia deixar de falar de um dos principais instrumentos, né, que a gente tem na gestão, que é a matriz fofa, né, análise SWOT, matriz SWOT, enfim, o nome que vocês acharem melhor, né, que eu acho que a grande maioria aqui já deve conhecer, né, talvez até tenham trabalhado em outra disciplina,
que é, querendo ou não, uma forma de você analisar, né, tanto a sua parte interna, tanto a sua empresa, como as questões externas, né? E aí você faz isso justamente descrevendo, né, os seus pontos fortes e os seus pontos fracos, né, forças e fraquezas, isso é uma percepção interna da sua empresa, e as oportunidades e as ameaças. Eu falei para vocês, acho que na aula passada, né, que uma coisa muito interessante da área de gestão, de uma maneira geral, é que você consegue aplicar muitas dessas ferramentas de gestão para a vida pessoal, ou para qualquer outro segmento de empresa, ou de negócio, ou de atuação profissional. E aí aqui já temos um caso, né, que é uma matriz SWOT, análise SWOT. Então, todo mundo, por exemplo, pode fazer uma análise SWOT pessoal, né, assim como pode fazer um BSC, que a gente vai falar lá na frente, um BSC pessoal, né? Então, é até quem quiser, né, quem tiver interesse, dá uma analisada, assim, dá uma analisada, né, uma introspectiva e uma reflexão, né, de quais seriam no ambiente profissional, né, no âmbito profissional, suas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças que existem para você enquanto profissional. Se for o caso de uma empresa, né, você pode fazer isso com relação à sua empresa. Então, o que é que você analisa, o que é que você lista ali no âmbito de forças, né? O que é que você é melhor que seu concorrente, né? As características, digamos assim, positivas de seus produtos, de seus serviços, né? Isso que você já consegue mapear, né? Que foi evidenciado por algum cliente, alguma coisa assim. Quais são as qualidades que você tem, né? Quais são as qualidades perceptíveis já do seu produto, do seu serviço, né? Então, assim, quais são as suas habilidades enquanto profissional, né, que diferencia do concorrente, ou que tem como marca a sua empresa, ou você enquanto profissional. Então, ela está realmente as suas forças enquanto profissional ou enquanto empresa. Concorrentes, né, fraquezas, é você pensar naquilo que o seu concorrente é melhor do que você, né, e aí pode ser tanto por uma questão de processos, por uma questão de habilidade, por uma questão de porte, inclusive, né? É uma empresa do mesmo ramo que a minha, mas ela é muito maior, ok? Né? O que é que você pode melhorar, o que é que você já percebe que pode melhorar, o que é que seus clientes sinalizaram para você que você poderia melhorar, e aí, assim, uma coisa muito importante, tá? Nesse processo de análise, é sempre ouvir o cliente, né? A gente falou sobre isso, então tá sempre atento a ouvir e a receber, né? Assim, muitas pessoas têm um pouco de dificuldade de ouvir, por exemplo, críticas, entre aspas, né? Então, esteja sempre disposto a perguntar o que o cliente achou do seu serviço, do seu produto, e esteja sempre disposto a receber isso, né? Por mais que talvez você não concorde, mas pare para pensar um pouco se um cliente ele teve essa visão, né? Então, é algo que você precisa pensar e talvez ajustar alguma coisa no seu processo. Então, o que é que os seus clientes enxergam que poderia melhorar no seu produto, no seu serviço, nas suas habilidades, inclusive, né? Isso é importante. Com relação às oportunidades, né, aí a gente já está falando de uma questão mais externa, o que é que esse ambiente externo pode me proporcionar de positivo, né, o que é que essas tendências, para onde as coisas estão acontecendo, né, para onde o mundo está caminhando, quanto isso pode me trazer pontos positivos. A minha empresa é uma empresa de energia renovável, né, e hoje cada vez mais tem se falado dessa questão sustentável, então isso pode ser um ponto positivo, né, para a minha empresa. Em compensação, existe uma questão tributária que já está sendo atrelado aí, por exemplo, aos fatores de energia solar, então isso pode ser uma ameaça para a minha empresa, né, porque ela não vai ser tão viável, digamos assim, os benefícios dela não serão tão bons como hoje, né, que é uma coisa que está para acontecer aí, umas mudanças de regulamentação nessa questão solar. Então, análise da oportunidade é até que ponto esse ambiente vai me proporcionar questões positivas, né, vantajosas. E as ameaças, ao contrário, né? Então, são fatores que podem influenciar negativamente a minha empresa, né? Então, fatores econômicos, fatores legais, né? Até que ponto eu sou uma empresa, no caso, vulnerável a decisões governamentais, né? Como foi falado agora no vídeo, assim, questões políticas, né? Interferem, até que ponto políticas de governo interferem no meu negócio, né? Então, até que ponto eu tenho uma fragilidade nesse sentido.
E a ideia aqui é mapear tudo isso, tá? Mapear tudo isso e aí depois desenvolver estratégias, né, que a gente vai falar nas próximas etapas. Principalmente, né, potencializar nossas forças, tentar solucionar, né, essa questão, minimizar as nossas fraquezas, aproveitar as oportunidades e se preparar para essas ameaças. Né? Não adianta, mais uma vez, você fazer uma análise como essa e deixar no papel e não agir. Não faz sentido nenhum. Só aqui para a gente fechar mais um vídeo, né, você vai falando um pouco da SWOT. Ops. Cai isso aí. Como montar uma análise SWOT na minha empresa? Para enfrentar o mercado e ser um empreendedor de sucesso, faça a análise SWOT. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Por meio dessa análise, você define os planos e metas da sua empresa, reconhece o ambiente para as melhores oportunidades, desenvolve potencialidades e mapeia ameaças externas. Relacione sua empresa ao seu ambiente. Busque informações sobre clientes, concorrentes, fornecedores, parceiros. Saiba sobre os preços praticados, meios de distribuição. Fique antenado nas tecnologias disponíveis e atenção a fatores sociopolíticos. Olhe também para dentro da sua empresa. Verifique o desempenho dos departamentos, o poder da sua marca, os produtos e serviços oferecidos e a capacidade da equipe. Com esse levantamento, suas estratégias terão mais impacto. As oportunidades são situações, forças e ideias externas à sua empresa, dos quais você pode tirar proveito. As ameaças são fenômenos externos que podem criar obstáculos ao seu negócio, mas que poderão ser evitados. As forças são vantagens da sua empresa que precisam ser potencializadas para que as oportunidades sejam aproveitadas. As fraquezas são desvantagens que impedem o melhor desempenho. Para fazer uma análise SWOT, siga esses passos. Primeiro, reúna uma equipe diversa, estimule a participação. Segundo, registre, consolide e organize as informações para todos visualizarem. Terceiro, esclareça cada um dos pontos e consolide as ideias em comum. E por último, ordene os principais pontos detalhando bem cada um deles. Repita isso para fraquezas, oportunidades e ameaças. Com a análise SWOT, você terá informações decisivas para formular suas estratégias e aproveitar as oportunidades. Sebrae. Ok, gente. Dúvidas, perguntas? Fechamos aqui a nossa primeira etapa, né? De 5. Ó, isso tudo ali para falar. A gente vai precisar de um tempinho bom aí, viu? Então, assim, a ideia hoje era tentar fechar essa primeira etapa e tentar começar a segunda, mas mais uma vez o tempo já está meio que estourado aqui, do horário que a gente tinha, que pelo menos eu tinha agendado com o pessoal para as outras ações. Então, deixa eu só reforçar alguns pontos, né? A gente vai parar na primeira etapa, nessa parte da análise ambiental. No próximo encontro, tá? A gente vai começar às 7. A gente começou às 7h30 porque a gente estava em reunião, mas começar às 7. E aí a gente tem que meio que matar, né, essas outras etapas e ainda tem que falar um pouco, né, da questão do BSC. Mas aí a gente vai com calma. Talvez até marcando um outro encontro, enfim, a gente vê. Então, só reforçando alguns pontos que eu falei aqui logo no começo, né, não sei se como não estavam todos. Primeiro, tá? Revi lá a questão das avaliações, né? O pessoal tinha falado, acho que Sandra, né? Acho que foi Sandra. Eu citei o nome de Sandra, mas eu não lembro se foi ela, mas acho que foi. Sensibilizar as atividades, e aí eu tirei os estudos de casa, vocês vão ficar só com uma atividade, né? Quem foi lá no CGA já viu que só tem uma atividade mesmo, que é aquela de analisar uma empresa, tal, de acordo com os segmentos. Então, só vai ficar essa atividade, que é lá para o dia 3, em grupo. E o segundo ponto, tá, é que eu preciso que vocês sinalizem, né, vocês já mandaram os grupos, né, já tem aqui, mas eu queria colocar lá no CGA os grupos com os setores. Então, eu precisava que vocês me sinalizassem isso, né, pode ser por WhatsApp mesmo, enfim, pode ser por e-mail, do jeito que vocês acharem melhor, porque eu sugeria que vocês escolhessem o segmento que cada um vai meio que analisar, porque aí eu já coloco lá no CGA os grupos e o segmento
para vocês irem desenvolvendo isso aí ao longo das semanas, né, para o trabalho do dia 3. Tranquilo? Tranquilo, professor. Só tenho a super agradecer. Fui eu mesma, a chorona do grupo sou eu, né? Para pedir aí. A gente tá numa correria louca, mas muito obrigada, sim. Vou dar uma observada na atividade agora, né? Para que a gente consiga dar foco aí. Parabéns pela aula, tá? Foi super proveitosa. Tô morta com farofa, mas deu para prender a atenção. Né, gostei dos vídeos e tudo direitinho. Deixa mais interativo, né, nosso encontro. E explore dessa turma, viu? Tem muito potencial, muito a trocar aqui. Né? Puxou, meu filho, deu gancho, a gente vai seguindo nas discussões. Então, vamos proporcionar mais momentos de trocas aqui, que o grupo tem muito a contribuir. Boa noite para todo mundo. Boa noite, obrigado, Sandra. Sem dúvida, tá? Eu estou achando até que vai ser pouco tempo para a gente conversar, né? A gente está aqui essa parte de análise do ambiente é uma coisa bem introdutória ainda da disciplina, né? A gente falou de prático mesmo, análise SWOT, a gente vai falar de um monte de coisa. Mas espero que dê tempo a gente consiga aproveitar ao máximo, inclusive, porque está sendo realmente muito bom. Ok, gente, a gente vai fechar por aqui hoje, né? Por conta do horário, como eu falei para vocês. A gente se vê novamente na próxima quarta. Espero que a gente consiga, né, avançar, mas assim, a gente também não vai correr, tá? Nem se preocupe com isso, a gente pode marcar um outro momento para conversar. E qualquer dúvida, tá? Pode entrar em contato, né? Espero que vocês consigam aí ajustar a questão dos grupos para a gente trabalhar e para vocês começarem a trabalhar. E é isso, tá? Um prazer mais uma vez estar com vocês, né? Tá sendo muito bom, realmente a turma muito boa, muita experiência, então realmente compartilhem. Eu não consegui compartilhar o slide, né, lá no Cigarra, porque eu estou sem Office. Então, toda vez que eu vou baixar pelo Google, pelo online, ele está desconfigurando. Então, eu vou ver se eu consigo baixar de um outro computador para conseguir colocar lá o slide e tal, o material para vocês. Né? Inclusive, talvez já colocar tudo, vocês podem deixar uma olhada e tal, e trazer aí mais experiência dentro do debate. Como eu disse, isso aqui é uma troca, tá? Eu tenho também muito a aprender com vocês nesse momento de uma pós, né? Assim, essas experiências que vocês trazem também enriquecem muito aí o processo, né? De aprendizado de uma maneira geral. Ok, gente? Então, boa noite aí para todos. Alguém tem mais alguma dúvida, pergunta? Vamos fazer mais algum? Ana, por favor, olhe o nosso grupo de trabalho. Ana, olha o grupo. Muito bem. Deixa eu ver se alguém falou alguma coisa, inclusive aqui de chat, que eu não consigo. Mande o zap. Não, isso aqui não é para mim. Estou à disposição. Ok. Certo, gente? Então, boa noite aí. Pô, passou rápido. Mas assim, que bom que vocês estão gostando e também, se não, qualquer coisa pode falar, sou bem tranquilo, tá? Assim, professor, era bom que fosse mais assim, era bom que a gente tivesse um outro momento, mas, enfim, fiquem à vontade, tá? Para falar. Eu sei que é muito puxado para vocês, né? À noite, nesse horário, talvez, trabalho, etc e tal. Para mim também, para achar um momento para falar com vocês também, às vezes é bem complicado, porque tem dias que eu estou aqui de 7h30 da manhã dando aula até agora. Então, também, às vezes, fica um pouco cansado. Mas espero que vocês aproveitem e, como eu disse, tá? Tragam realmente experiências, vamos tentar contribuir, vamos tentar mostrar até coisas diferentes. Não, isso aí eu faço de uma forma diferente, né? Então, assim, fiquem à vontade. Isso aqui é um momento realmente de troca, tá? Boa noite aí a todos, bom descanso, né? A gente vai se falando, tá? Até a próxima aula. Tchau, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Tchau. Tá?